Olá, cientista, tudo bem? Um dos aspectos que a gente não se dá conta em nossa trajetória é o autoconhecimento, porque ele nos permite conhecer quais são as nossas aptidões e também quais são as nossas inabilidades. Então, refletir sobre como pensamos, aprendemos e decidimos se reflete na nossa comunicação e nossa interação com as pessoas. Uma vez que temos mais conhecimento sobre como preferimos interagir, é interessante ampliar a nossa percepção sobre o outro, compreendendo melhor como lidar com as adversidades e com as pessoas. Hoje nós vamos conversar com a consultora Cláudia Mourão, fonoaudióloga, especialista em comunicação humana, empresária, estudiosa das características do comportamento empreendedor e credenciada na ferramenta Perfil Herrmann de dominância cerebral. Cláudia Mourão, muito obrigada pela sua entrevista. Gente, esta pessoa é ocupadíssima, então conseguir um espaço na agenda dela é muito difícil. Então eu fico muito feliz por você receber hoje a gente aqui no seu escritório no centro da cidade. Obrigada. Eu que agradeço, Mariana. Uma oportunidade assim, imensa poder estar fazendo parte desse projeto, falando para os cientistas, podendo ser uma contribuição nesse projeto inteiro. E sorte para todos e sucesso, com certeza. Você sempre contribuiu, né? Porque assim, a Cláudia é uma especialista em comunicação e às vezes a gente pode achar que comunicação é uma coisa muito fácil, mas não é. Tem muitas variáveis aí, né, que a gente às vezes não presta atenção, né? E eu fiz um treinamento uma vez com você, né, usando um modelo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse perfil Herrmann, né, de dominância cerebral. O que é isso? Tá, vou contar um pouquinho para vocês sobre isso, porque inclusive a gente vai utilizar isso aí no nosso programa. É uma ferramenta de assessment. O que é isso? É uma ferramenta de avaliação pessoal. Qual é a oportunidade que nós temos de nos autoavaliar? Quase nenhuma, principalmente quando estamos no dia a dia. O Ned Herrmann é um autor, pesquisador que morreu em 2000, mas deixou essa ferramenta aí como uma contribuição no mundo. E você foi treinada por ele, né? Fui treinada pela equipe dele e virei uma representante aqui no Brasil, embora a ferramenta no Brasil ainda levasse um tempo para ser absorvida mesmo na nossa prática. Agora, qual é a vantagem que eu vejo da gente conhecer o processo mental? Porque é isso que ele nos ensina com essa ferramenta. Ele faz perguntas através de um diagnóstico, de um questionário, onde você identifica processos mentais na tomada de decisão. Qual é o seu perfil pessoal na hora que você escolhe alguma coisa, se comunica, escolhe realmente o estilo pessoal, que não é certo nem errado, é o seu. E aí a gente identifica os estilos que existem e isso vai melhorar as relações, tanto pessoais quanto profissionais, e a gente se torna uma pessoa um pouco mais até, lidando com uma diversidade de uma maneira mais consciente. Eu acho que isso que é importante, né? Tem muita coisa que às vezes as pessoas podem ignorar um pouco, né, o fato assim, poxa, eu tenho que conhecer meus modelos mentais. Sim, gente, é importantíssimo. E eu me lembro dessa ferramenta que ela identifica, né, trabalha na verdade com os quatro quadrantes cerebrais, né? Aí tem o vermelho, o azul, o verde, o amarelo. Então, fala só um pouquinho sobre cada um. Vou falar um pouquinho sobre isso. O que o Ned Herrmann na pesquisa identificou? Ele era educador por formação, mas também era físico. Então você imagina que o cérebro de uma pessoa que tem a lógica, a matemática, o lado mais realmente concreto da coisa, analítico. E ao mesmo tempo ele era um musical, espontâneo, sensível, relacional, altamente sensível. Ele pintava quadros assim de uma maneira em que os quadros eram até elogiados, iam para a exposição. O Ned Herrmann foi um pesquisador. Ele ficou curioso em saber o que acontecia no cérebro dele, no próprio cérebro, já que ele era uma pessoa tão lógica e ao mesmo tempo tinha habilidades tão sensíveis. E essa busca que ele focou no que não viu, quer dizer, focou no que viu e acertou no que não viu, porque ele queria entender como é que acontecia as preferências das pessoas para aprender alguma coisa.
olha só que legal. E aí ele chegou no nosso, né, onde a gente conhece hoje a ferramenta, em aspectos até laborais mesmo. Qual é a minha carreira? Qual é a escolha que eu vou fazer pelo caminho profissional que eu tenho mais inclinação? O que eu tenho maior preferência? Então, a pesquisa dele começou assim, ele olhou o cérebro e foi lá buscar, com a base dos estudiosos da época, ele estudou a pesquisa do Dr. Sperry, que foi quem identificou o lado esquerdo e direito do cérebro. Então era sabido que o lado esquerdo do cérebro trabalhava mais com as questões voltadas para a lógica, para a razão, para a questão da matemática, dos números. Os processos mentais da lógica aconteciam em determinada área do cérebro. E essas pesquisas do Ned Herman foram com pessoas que não tinham lesões, mas antes ele também, para validar, trabalhou isso com pessoas que tinham afasia, que tiveram alguma lesão no cérebro, até para validar se aqueles processos mentais aconteciam naquele dado local. É bem científico, foi bem científico mesmo. A pesquisa foi baseada no cérebro, tanto que o Ned Herman diz que não é um teste psicológico, ele até com certeza impacta nas nossas ações de como a gente interage, mas é um processo realmente cerebral, onde acontecem os processos mentais. Didaticamente, o que o Ned Herman fez? Ele usou uma metáfora. Ele entendeu o lado esquerdo e direito do cérebro lá com a pesquisa do Dr. Sperry. Então, o lado esquerdo mais analítico, mais lógico, e aí indo mais para baixo, né, na profundidade do cérebro, mais processual, necessidade de segurança. E lado direito, tem lá o lado aqui embaixo, né? Por isso que ele divide em superior e inferior do cérebro, porque ele estudou mais em nível, né, de córtex cerebral e mais profundo do cérebro, num nível mais límbico, onde a gente está mais ligado às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Dessa forma, ele estabeleceu um princípio organizador de 4 quadrantes. Claro, o cérebro não é dividido em 4. Metaforicamente, ele pegou o esquerdo e direito, dividiu em superior e inferior, então ele dividiu isso em 4 quadrantes. Ele classificou para facilitar, né, a compreensão, né? E aí tem também, ele atribuiu cores, não é isso? De um lado mais sensível, outro mais analítico. Como é que funciona? A cor azul funciona pelo lado superior esquerdo do cérebro, mais analítico, lógico, objetivo, racional, matemático, numérico, quantitativo, factual. São aquelas pessoas que muitas vezes precisam de fatos, dados, evidências para se sentirem seguras e fazerem uma boa análise crítica de uma situação. Ainda do lado esquerdo, descendo para o lado mais límbico, a cor verde para o inferior esquerdo, onde ele identifica ali pessoas que são mais voltadas para processos, sequência lógica, planejamento, método, detalhes, pessoas que são mesmo milimetricamente até, né, muito detalhistas. Depende da pontuação que você tem no quadrante. Porque o Ned Herman é fantástico, ele diz que nós não recebemos influência de um único quadrante, nós temos essa potência cerebral. Mas voltando agora para o lado direito, ele determina a cor vermelha para o lado mais emocional, relacional, pessoas que são mediadoras, colaboradoras, amigas, que são sensíveis, sinestésicas, sabe? Aquelas são aquelas pessoas que tocam, que se conectam com a sua emoção, com o seu sentimento, com a sua vontade de interagir e que toca mesmo, toca o outro, gosta de passar a mão no cabelo. São formas, são preferências, não é certo, não é errado, é essa diversidade fabulosa, que ele fecha então com a cor amarela no superior direito do cérebro. Então ele mostra que ali é o lado também cortical, porque é parte córtex cerebral, mas voltada para quê? Para a visão holística, para a visão sistêmica, liga tudo a tudo. Rapidamente tem um conceito daquela situação, faz uma síntese. É o experimental, é aquele que corre riscos, que tem visão, né? Vai longe. Os empreendedores,
possivelmente tem um pouco desse lado amarelo aí, porque ele olha lá na frente o que isso vai alcançar. Ele está aqui hoje, ele não é que ele fica preso ao futuro, mas toda decisão tomada de quem tem esse amarelo, né, uma pontuação boa no amarelo, porque tem o questionário e tem as pontuações, mostra o quanto essa pessoa pode ser visionária de fato. E aí sim, para um bom líder, para um bom pesquisador também, que queira saber onde vai alcançar, que resultados vão alcançar, é necessário rodar, né, o cérebro integrado, como o Ned Herman fala, mas olhando lá para frente também, a gente não pode deixar de ver onde nós queremos chegar. É o lado visionário da situação. Eu sou assim, né, apaixonada pela metodologia. Eu trouxe isso para o Brasil junto com uma parceira também, consultora parceira que me apresentou, e a gente aplica isso hoje, tanto nas organizações, nas empresas, como nos grupos. E para os cientistas é importante, porque a gente não tem a oportunidade, muitas vezes, de falar de autoconhecimento. E a gente entende que isso não é separado, né? Tanto que o Ned Herman mostra que é um processo de um cérebro integrado. E a gente não deve se limitar pela nossa preferência. A gente tem um cérebro à nossa disposição. E não é separado das nossas ações e tomadas de decisões, né? É um autoconhecimento que é necessário para quem está empreendendo em qualquer situação de trabalho, né? Porque a gente tem o hábito de desvincular muito o autoconhecimento disso, mas não, isso influencia muito, né? Então, qual é a vantagem da gente conhecer esse perfil de dominância cerebral para as nossas aplicações, né, do dia a dia e principalmente para a relação profissional? Nossa, essa pergunta é maravilhosa, Mariana, porque no fundo, autoconhecimento é muito bom a gente realmente se perceber, se conhecer nossas aptidões e as nossas inabilidades. Peter Drucker já trazia isso e lá também em 1970, mas é atemporal. Ele dizia isso, a gente precisa conhecer quais são as habilidades que nós temos, as aptidões que nós temos e também identificar as que não temos. Mas a vantagem de conhecer o perfil do Herman é exatamente ver o seguinte: se é uma diversidade e se a gente está nas relações interpessoais, as pessoas não são iguais. Claro que todo mundo conscientemente sabe disso, mas na prática o que a gente totalmente. O que a gente espera? A gente espera que o outro rapidamente já entenda o que a gente pensou. E nem sempre é. Claro que não. É por isso que essa parte da comunicação humana é tão intensa e o processo do modelo aí da dominância cerebral nos ajuda a entender que se eu percebo o estilo do outro, eu posso me adaptar nessa relação, já que eu conheço isso. Essa é a vantagem de você conhecer. Porque uma coisa é quando você não sabe. Se você não sabe, você usa sem saber. Você está totalmente no escuro. Você está no escuro. Né? Você nem está usando tecnicamente nada. Mas conhecendo, você pode ter mais tolerância pelo estilo diferente do outro. Isso é uma coisa importante no modelo que a gente vai conhecer lá no curso do Ned Herman, quando ele fala isso. Não tem um perfil melhor ou um perfil pior. Quando ele foi perguntado qual o melhor perfil, sabe qual foi a resposta dele, Mariana? Qual foi? O seu. E o que você vai fazer agora que você conhece como é que funciona o cérebro sob o sentido da... besta, viu? O melhor é o seu, é o meu, é o dele, é o de todo mundo. Por quê? Não tem perfil melhor ou pior. E não é para você olhar para o seu perfil e dizer assim, nossa, eu sou muito emocional. Vou falar aqui do meu perfil, né? Que era muito mais lado direito, sobre esse aspecto do meu lado emocional, impulsivo, muitas vezes até reativo. Claro que a maturidade nos ajuda muito, se você quiser aprender. Mas acontece que nas relações interpessoais isso mudou muito a minha forma de conviver, tanto com meu marido quanto com os meus filhos. Então não é um aspecto, como você mesma disse, só para o ambiente de trabalho. É um aspecto para as nossas relações humanas. Entender que não é certo ou errado, a minha verdade não é absoluta, que eu preciso de fato entender como o outro pensa. Então, quando a gente está baseado na ciência, quando a gente está lá nos estudos, que a gente precisa das evidências, a gente vai lá no nosso lado superior esquerdo para
nos lembrar que a gente precisa de evidências, evidenciando de fato, mostrando fatos, dados, para poder corroborar aquilo que a gente está dizendo. Exatamente. Seja numa relação mesmo. E o meu lado vermelho, que era o meu lado emocional, por acaso eu tinha muito pouco desse lado racional, analítico. Quando eu entendi isso fez muita diferença nas minhas relações. Então a gente às vezes acha, o outro não gosta de mim porque não diz como eu quero ouvir. Só que não é como eu quero, é como o outro age. Eu preciso entender como ele age, que para ele aquilo é a forma dele, tá ok para ele assim. Então, eu, afetiva, por exemplo, esperava assim uma resposta mais efusiva de alguém que é mais contido. Eu já achava que não gostava de mim ou que não estava gostando do meu trabalho. Exato, que é quando pior isso também. Não pode nos afetar. A gente precisa entender as pessoas. Ah, mas precisa ser psicólogo, eu não sou... Não é isso, é relação humana. É relação humana, dia a dia. Agora sim, trazendo bastante assim para o nosso contexto, né? Claro que isso se aplica também na nossa vida, gente, mas assim... dentro do nosso programa, né, de que a gente está trabalhando o cientista para ele conhecer sobre empreendedorismo e se tornar um empresário, pode ser que daqui a algum tempo ele vá conversar com o investidor. Isso! Esperamos! Né? Esperamos que sim. E aí é que entra o poder da negociação. Então, como é que a gente pode obter resultados que são favoráveis em negociação, uma vez que a gente conhece o nosso perfil e a gente consegue também identificar com quem a gente está conversando? Eu acho que esse é o grande diferencial. Quando você está numa negociação, claro que é importante você conhecer quem está ali. Você já sabe, o cientista que aqui está vai ter oportunidade de apresentar o produto dele, o serviço que ele presta para um investidor, um possível investidor. Já sabemos que o modelo mental inicial ou a preferência de dominância cerebral desse investidor possivelmente é lógica, ele tem alguma pontuação desse lado. E são perguntas muito diretas. Muito diretas. Faz, né? Não gosta que você dê muita volta na questão. Lembra que eu comentei que eu tenho um modelo um pouquinho mais subjetivo por causa da afetividade? Eu aprendi a utilizar o meu lado analítico e racional. Então, quando eu identifico um perfil como esse, que é de alguém que está numa banca, que vai me analisar, que calcula o tempo inteiro como aquele produto vai ser monetizado e qual o retorno que aquele produto ou serviço vai causar para ele que vai investir, eu já preciso me preparar para levar essa linguagem. Então, uma das dicas até que eu deixo aqui é essa. Já começa a identificar quem é o teu público. Quando você for para essa negociação, não importa qual é o seu perfil. Você vai precisar falar no perfil daquela pessoa. Exatamente. Mesmo que você não tenha aquele perfil, que é o meu caso, que eu sou altamente afetiva e visionária e eu utilizo pouco, tem pouca pontuação desse lado mais analítico. Então eu coloquei uma meta, eu comecei a desenvolver esse meu lado analítico. Lembra que 70% você desenvolve. Então, exatamente. Numa negociação, eu não posso perder essa oportunidade de fazer leituras. Não Perfeito. É rotular, mas é fazer leituras sobre o sentido. Ele é mais analítico, deixa eu entregar números, deixa eu entregar um percentual, deixa eu falar a linguagem dele. Aí eu estabeleço o rapport, que é o senso de confiança que eu faço com aquele meu interlocutor. Isso abre uma chance dele querer me ouvir mais. Mais tempo, exatamente. Acho que essa é a grande sacada, né? Pois é, eu tenho que vender, sabe, o pitch, Sim. o elevator pitch, aquilo que em pitch. 30 segundos ou no máximo em 1 minuto eu tenho que convencer, não é forçando barra. E sim, estrategicamente, utilizando esse conhecimento ajuda bastante. Se utilizar essa leitura, entendendo que cada um tem um perfil, identificar através das pistas verbais e não verbais do interlocutor. Ou seja, vai lendo ele aos poucos, né? Vai percebendo o que ele gosta e aí você vai ajustando o teu modelo, não é isso? Mariana, o mais engraçado é que eu sei que os cientistas que estão aí nos ouvindo e assistindo são
em geral, sem rotular, mas são em geral muito pragmáticos, muito racionais, até porque lógicos, né? Precisam analisar criticamente as situações, não vai perder isso. Apenas está tendo a oportunidade aqui, participando desse nosso curso e dessa abordagem que a gente faz, de conhecer um outro lado que está disponível e que é necessário desse nosso cérebro, dessa máquina tão maravilhosa. E às vezes sem filosofar muito, né? Porque a gente tende também a contar história que nosso cientista adora, né? Então é ótimo, mas tem que saber em que momento aplicar isso. Isso, né? Tem a parte lógica do cientista e tem essa coisa que às vezes dá que precisa realmente trazer para um centramento, passeando nos 4 quadrantes, para estabelecer uma comunicação mais assertiva, uma venda mais efetiva dessas ideias e conseguir realmente, no final da negociação, resultados positivos. Isso. Agora, vamos mudar para um outro tópico que eu considero importantíssimo. Comportamento empreendedor. Né? Assim, o empreendedorismo, né, tá quase assim muito na moda e tal, mas eu sei que existem comportamentos que determinam muito quase que o sucesso do teu negócio, né, o que vão te ajudar pelo menos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre algumas características desse comportamento que são desejáveis para quem quer empreender. Outra oportunidade maravilhosa aqui de dizer o seguinte: a gente vai sair do tema do Ned Herman, mas veja como tudo está ligado. Se é o comportamento empreendedor, nós estamos falando de algo que está lá daquele outro lado do cérebro que complementa o lado mais lógico. Só que não vou dizer em ordem, mas um dos comportamentos mais desejáveis do empreendedor, que não pode deixar de ter, é olhar exatamente para as 10 características que nós, inclusive, que a gente vai abordar lá no nosso workshop, no nosso treinamento. São 10 características que se amarram e são interligadas. E vocês vão ver que nessas características eu tenho características do lado esquerdo, do lado direito, do lado mais superior cortical do cérebro e do lado mais inferior límbico. Então, na verdade, as 10 características do comportamento empreendedor, elas passam pelo modelo do cérebro integrado com muito mais facilidade quando a gente conhece a metodologia, que aí você fica mais fácil da gente utilizar as características de uma maneira em que ela seja incorporada. Vou falar de algumas aqui interessantes que não podem faltar, né? A gente fala da autoconfiança, por exemplo, né? Essa autoconfiança que o empreendedor precisa ter. Veja como é subjetivo. É muito, eu ia falar isso agora, porque, poxa, ter autoconfiança, todo mundo vai falar, claro que eu confio, né? Mas tem um diferencial. A autoconfiança, ela só acontece se eu tiver realmente o outro lado ali, né, do cérebro, que é o lado do planejamento sistemático, que é uma outra característica do comportamento empreendedor. Então veja como elas estão conversando o tempo inteiro. Como é que eu tenho autoconfiança? Não é uma autoconfiança solta, subjetiva. Não eu ganho autoconfiança quando eu planejo. Repara que eu contei para vocês e compartilhei aqui, abri meu coração falando do meu modelo mais afetivo, mais relacional. Eu tenho uma empresa. Sim. E eu também não tenho vergonha de dizer que eu já quebrei 4 empresas por causa desse meu modelo. Não é por causa do meu modelo, é porque eu não tinha percepção do que o cérebro estava me oferecendo e eu rechaçava, deixava de usar o meu lado lógico, analítico, racional. Se eu sou uma empresária, eu preciso calcular, eu preciso planejar. Sim. E eu então desenvolvi esse meu lado. E hoje a minha empresa, que tem 16 anos de existência, é uma empresa que eu posso sem dúvida nenhuma dizer que a gente trabalha cérebro integrado, porque eu desenvolvi em mim algumas características do comportamento empreendedor. Eu tô nessa busca, tá, gente? Eu não tô pronta 100% não, ainda bem. A gente nunca tá pronta, mas a gente aprimora, né? Porque também sou uma curiosa, também sou uma cientista, eu estudo uma coisa subjetiva que é a comunicação, a forma de comunicação nas relações pessoais e profissionais. E se não fossem essas características do comportamento empreendedor que eu hoje busco aplicar em mim,
e desenvolvo é um trabalho continuado. E eu sempre digo, não dá para parar de estudar, de ler. Então eu estou falando aqui para vocês da autoconfiança, do autoconhecimento, da autoconfiança, do planejamento sistemático, né? De eu estar ali revisando esse planejamento, do monitoramento, sim. que é uma outra característica. Não adianta eu planejar e não acompanhar. Então, Sim. olha que eu estou mexendo com todos os quadrantes, eu estou trabalhando integralmente o meu cérebro. Claro que tem uma característica que é uma das que eu mais amo e me identifico, que é o relacionamento. O relacionamento. Né? Com o meu cliente, com o meu Sim. consumidor, com o meu fornecedor. E aí identificar os estilos de cada um me ajuda. Isso é essencial para o negócio, né? Gente, isso é se tornar até um ser humano muito mais flexível, muito mais adaptável, muito mais empático, que não é filosofia. Hoje, se a gente trouxesse aqui a abordagem da liderança, que muitos de vocês que estão nos assistindo possivelmente são líderes. São. Se a gente não tiver esse casamento, desse cérebro integrado, dessas características que nos ajudam, o líder hoje, possivelmente ele aplica um pouco dessas características empreendedoras. Caso contrário, ele não vai ser um líder de verdade. Eu acho que liderança também é tema para um outro assunto. Qualquer dia, porque realmente eu acho que é um assunto assim bem denso, né? A gente trabalhar. Tem muita coisa para a gente trabalhar. E assim, Cláudia, a gente tem vários cientistas, né, que estão querendo desenvolver produto ou serviço, né? Pegar alguma tecnologia, pegar aquele resultado científico e transformar em negócio. Só que, na verdade, criar um negócio é muito além daquele produto tangível. Né? Então, assim, qual é a orientação que você dá para quem quer empreender agora? Caramba, que responsabilidade. Mas vamos lá. Vou dizer, né? Porque como eu também comecei esse processo, comentei aqui que gerar um negócio realmente é algo muito desafiador, mas que dá aquela adrenalina, aquele brilho no olho. E isso é uma coisa que a gente precisa descobrir na gente. Então, uma coisa importante para quem quer empreender agora. Primeiro de tudo, entender se a área do seu empreendimento, do que você quer, é algo que tem sintonia com você. Não é filosofia dizer que você tem que gostar do que você faz. Pensa, se você vai escolher ter um negócio, por que você vai escolher ter um negócio, ou fabricar um negócio, produzir um produto que você não tem afinidade? Não tem afinidade, tipo, você acha que pode dar um trabalho tão grande e que aí... Que não vai. Vai morrer em pouco tempo, né? Então, se você já está nesse caminho, que você está pesquisando algo que você sabe que tem sintonia com você, que brilha teu olho, você já está num primeiro passo importante. E o cientista geralmente é muito apaixonado pelo que ele faz. Não tenho dúvida. Conheço, né? A gente já teve em alguns... Né? Ele fala com brilho no olho, fala com desejo de que aquilo realmente possa alcançar um público, até errado, às vezes eu falo que a gente, no meu caso, que sou afetiva, não falo muito do dinheiro primeiro, né? Monetizar e tal, mas entender que tem que monetizar. Tem, sim. Porque você tem que receber de volta o investimento que você fez com aquilo, e a pessoa que está recebendo aquilo, comprando, adquirindo o seu produto, ela vai ficar feliz porque você está atingindo uma dor. Você olhou para o mercado, você viu que isso pode ajudar, pode realmente curar ali a dor de alguém vai querer aquele produto ou aquele serviço. Sim. Então, em primeiro lugar, planejar para saber quanto vai custar esse produto, quanto vai custar esse serviço. E serviço que não é tangível como essa caixinha aqui, serviço é algo que para que realmente você transforme ele numa embalagem, não é tão simples. Por isso você precisa olhar tudo que está em torno, estudar tendências. Importantíssimo. Tendências do consumidor. Quem é meu consumidor? Conhecer o meu público. Quem vai ser beneficiado e adquirir isso? Às vezes o público ainda nem sabe o quão aquele produto ou serviço podem beneficiá-lo. Portanto, a gente não pode deixar de pensar no nosso marketing também. Então, quando a gente abre um negócio, olha quantas variáveis a gente tem que pensar. Por isso,
De novo eu vou voltar para o nosso início da nossa conversa. Se conhecer, autoconhecimento, conhecer os interlocutores, olhar para o mercado, entender que existe um mercado que quer aquele produto, que precisa validar primeiro, né? Saber se realmente tem. Porque às vezes é um desejo, por isso a validação, por isso vocês estão nesse caminho aí. Realmente criar monetização, olhar para as tendências, fazer com brilho no olho e estar inteiro nesse processo. Exato. Maravilhoso. Muita gente acha que agora eu vou ter meu negócio, eu vou empreender, eu não vou ter, eu vou ter tempo até para ir para a praia. Não tem tempo para ir à praia, né? Em algum momento até vai ter, mas eu digo que no início você vai precisar estar ali olhando essas variáveis todas que a gente está dizendo. E olha, ainda tem muito mais, mas as minhas dicas iniciais são: reforce seu autoconhecimento, olha para a escolha que você está fazendo com o seu produto ou serviço. Veja se isso realmente se encaixa com o seu sonho, com o seu desejo, mas também se resolve um problema do mercado. Isso é importantíssimo. Porque aí não é uma coisa de um sonho que não está atingindo uma massa maior. Porque deixar esse legado é importante, atingir, ter a sensação de que você criou algo que deixou uma marca. E aí você é a sua melhor marca. Então você conseguir se colocar, vender tua ideia bem. Gente, tudo de bom. Empreender dá trabalho, mas é maravilhoso. Mas é maravilhoso. Mariana, a gente é fruto disso, né? Somos empreendedores. É isso aí mesmo. Muito bom, gente. Cláudia, muito obrigada pelo seu tempo. Eu acho que foi um conteúdo riquíssimo, né, pessoal? O que vocês acharam? Quero que vocês coloquem seus comentários aqui, dúvidas e sugestões. Cláudia, muito obrigada. Eu sou sinestésica. Eu também. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada. À disposição. Um abraço. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com a Cláudia Mourão e estejam motivados a começar a empreender e a se conhecer. Clica no site do Cientista Empreendedor para você descobrir como você pode começar a rascunhar o seu projeto de negócios e vem com a gente empreender na ciência porque vale a pena. Um abraço e até o próximo vídeo.